um significado primário que não é de acordo com a palavra de Deus, que é outra palavra, que é a palavra santo. Fala assim, palavra santo. Interessante que a palavra santo, ela significa algo que é separado por Deus. Muitas pessoas falam, olha, o fulano é santo. E quando o fulano é santo, que ele anda em santidade. Ele anda em santidade com Deus, ele é alguém separado. E na Bíblia existe um princípio, que é o princípio da primeira menção. Então, a primeira vez que a palavra tal aparece na Bíblia, ela vai deixar o seu significado para todo o restante. E lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 3, projeta para nós. Nós vemos a primeira menção da palavra santo. Está lá em Gênesis, capítulo 2. Então, a primeira menção, ela vai trazer um significado para toda a palavra santo quando você lê na Bíblia. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 3, olha o que diz. E abençoou Deus o dia sétimo. Quantos dias Deus criou todas as coisas? Fala assim, 6. É 6. O sétimo, Deus fez algo especial. A Bíblia fala em Gênesis 2, 3, que abençoou Deus o dia sétimo. E fala assim, santificou. Porque nele descansou, fala descansou, de toda a obra que como o Criador fizera. Então Deus criou todas as coisas, e a Bíblia diz que no sétimo dia Ele descansou de toda a obra. Ele criou tudo no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. No sétimo, a Bíblia fala que Deus descansou. Talvez muitos podem compreender esse texto de uma maneira equivocada. Pastor, então, se Deus descansou é porque Ele estava cansado. Quando você fica cansado, o que você faz? Fala assim, eu descanso, pastor. Né? Existe o domingo, o sábado aí, pelo menos um dia você vai descansar de todo o seu trabalho. Muitos querem descansar 7 dias na semana, mas você sabe, você tem que trabalhar. Mas o interessante é que a palavra santo está associado ao descanso, não está, irmãos? Deus santificou, olha lá. E abençoou Deus no sétimo dia. Ele abençoou. E o que? Santificou. Porque nele, Ele descansou. A palavra santo, presta atenção aqui. A palavra santo está totalmente ligada ao que? A descanso. Por isso que, lógico, a palavra santo, de uma maneira secundária, é santidade, separado. Mas a primeira revelação da palavra santo, na sua ordem primária, é descanso. Então Deus, na sua santidade, Ele descansa. Eu quero te falar algo para você. O descanso de Deus, o descanso do Senhor, você é atraído pelo descanso de Deus. Quando você entra no descanso, você atrai o favor de Deus. Quantos querem estar no favor de Deus aqui? Você quer estar no favor? Eu quero convidar você nessa noite a descansar. Fala para o seu vizinho, fala, meu irmão, hoje é noite de descansar. Outra coisa, a palavra graça. Já falamos aqui da palavra, né, sobre santo. A primeira vez que a palavra graça aparece na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 8, projeta para nós. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Eu quero compartilhar para você a primeira menção da palavra graça. Olha que interessante. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 8 diz: porém Noé achou graça diante do Senhor. Houve um dia que Noé achou graça diante de Deus. Essa aqui é a primeira vez que a palavra graça aparece na Bíblia. Então, essa primeira palavra vai decorrer todo o restante dela. O que acontece? Noé, o nome Noé, olha que interessante. Todos os nomes na Bíblia têm um significado. Sabe qual que é o significado da palavra Noé? Descanso. Então, vamos trocar a palavra Noé por descanso. Então, porém, o descanso achou graça diante do Senhor. Olha que coisa interessante. Quanto você mais vive no descanso, o que acontece? Mais graça de Deus vem sobre você. Quanto você mais experimenta o descanso de Deus, mais você usufrui da graça e do favor do Senhor. Quanto você mais descansa, nós pensamos, e é um fato, é uma realidade, querido irmão.
Muitas pessoas vivem uma vida perturbada, uma vida na alma. Nós iniciamos a nossa aula do cursão. Cadê os alunos do cursão? Amém? Aleluia. Foi uma bênção, amém? Foi poderoso. E nós sabemos que somos um ser triuno. E você corre um grande risco, presta atenção, irmão. Você corre um grande risco de andar uma vida na alma. E com o passar do tempo vem a ansiedade, a angústia, as preocupações, e isso tira você do descanso. E quando você fica perturbado, o que acontece? Isso é mal aos olhos do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor, Deus, quer que você viva uma vida de descanso. O Senhor quer que você descanse. A Bíblia diz que o Senhor, Ele fez tudo e descansou. E esse descanso não é apenas um descanso natural. Ele descansou porque todas as coisas já foram feitas. Abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 4, versículo 9 e 11. Quero ler para você um texto que Deus descansou da sua obra. Hebreus capítulo 4, versículo 9 e 11. Diz assim, Hebreus capítulo 4, versículo 9 e 11. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Resta um repouso para você hoje, amém, irmãos? Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também Ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, olha que contradição. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Olha o que a Bíblia diz, olha para cá. A Bíblia fala que você tem que se esforçar para descansar. Essa é a única vez que você vê na palavra de Deus o crente, o Senhor falando para o crente se esforçar. Mas se esforçar para quê? Para entrar no descanso, já vou falar sobre isso. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de obediência. Você sabe, Deus, Ele descansou de toda a sua obra. E Ele está dizendo para nós hoje que nós temos, eu e você, temos que ter a mesma atitude de Jesus. Qual que foi a atitude dele? Ele descansou. A obra já está pronta. O projeto de Deus é você venha trabalhar, querido irmão, sem estresse, sem ansiedade. Esse é o único lugar no Novo Testamento que você deve se esforçar, como eu disse para você. É a única menção que fala que você tem que se esforçar para algo, porque a nossa vida cristã é pela graça, amém, irmãos? O Senhor naquela cruz, presta atenção, quando Ele disse está consumado, quer dizer o quê? Que a obra já está pronta. Então a obra, filho, já está pronta na sua vida. Você sabia disso? Tudo já está pronto. Tudo que você necessita já foi conquistado. Quem conquistou? Foi você? Não, foi Cristo Jesus que conquistou por você. Essa aqui você tem que ter revelação para ter entendimento dessa graça. Se Cristo nos diz, a palavra do Senhor diz, se esforce para entrar no descanso, porque muita gente não descansa em Deus. Por que tem dia que você está angustiado? Porque tem dia que você está estressado? Devido à preocupação desse mundo. Você fica angustiado com o ministério, você fica angustiado com o casamento, e você vive uma vida de uma maneira ociosa. Ansiedade vem sobre o seu coração. Esse não é o padrão de Deus para a sua vida. Sabe qual que é o padrão de Deus para a sua vida? É uma vida abundante em Cristo. E a Bíblia diz que Cristo já completou a sua obra. Isso tem que trazer um refrigério no seu coração. Você não tem que fazer mais para merecer. A obra de Deus é para aquele que não merece. A graça de Deus é o favor imerecido. O dia que você chegar com obra, você desmereceu a cruz. O dia que você chegar diante de Deus, Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Deus não recebe. Deus só recebe quando você chega com Cristo. E a Bíblia fala que toda a justiça de Deus foi colocada dentro de você. Você ouviu isso? Fala assim, toda a justiça foi colocada em mim. Então você é justificado pela fé. Tudo já está justificado. Hoje você é santo, hoje você é mais que vencedor, hoje você é filho amado de Deus. Amém? Amém, irmãos? Interessante que eu estava ouvindo aquela canção, nós ministramos aqui, eu era órfão, e
Eu creio que essa oportunidade de ministrar isso para você. Houve um dia que alguém que era filho, devido ao erro dele, ele achou que não era mais filho. Você conhece a parábola do filho pródigo, né? O filho pródigo chega para o pai e fala: pai, me dá herança. Ele pega a herança, vai embora, gasta a herança, gasta com as meretrizes, festas. E a Bíblia fala que houve fome na terra. E nessa fome, ele passou momentos muito difíceis. A Bíblia diz que ele desejou comer a comida dos porcos. Houve um dia que a barriga roncou. Ele falou: vou voltar para a casa do meu pai, né? Esse pai aponta para Jesus, a casa aponta para a igreja. Então o que acontece? Mas houve um dia que esse filho pródigo, abra a sua Bíblia, pode só projetar para nós, Lucas capítulo 15, versículo 19. Isso aqui está fora da palavra, mas eu quero ministrar para você. Lucas capítulo 15, versículo 19. Houve um dia que o filho pródigo disse: já não sou digno de ser chamado teu filho. Não sou digno mais. Trata-me como um dos teus trabalhadores. O filho pródigo teve uma crise de identidade. Eu ministrei isso na célula ontem, né, no sábado. Ele era filho, mas ele errou. Então ele pensou com ele mesmo. Ele falou: eu não sou filho mais. Eu vou voltar para cá do meu pai, mas já não sou digno. Já viu pessoas assim, você acha que é muito piedoso. Você fala: nossa, mas que filho pródigo, ele é piedoso, humilde. Não é humilde não. Aqui é uma oração da velha aliança: eu não sou digno, eu não posso, eu não consigo, homem miserável que eu sou. Essa aqui é a oração da velha aliança. Hoje você tem que orar mediante a nova aliança. Sabe como você tem que orar? Você tem que falar: Senhor, eu sou o teu filho. Eu não sou apenas o teu filho, eu sou o teu filho amado. O Senhor tem prazer em mim. O Senhor me justificou. Isso vai trazendo fé para você. Mas quando você olha o seu pecado, o seu erro, você vai falar: não sou digno, eu não mereço. E chegou um momento que ele achou que Deus não ouvia ele mais. Ele falou: eu não sou filho. Pai só ouve filho. Pai não vai ouvir os outros, ele vai ouvir só o filho dele da casa. Aquele que não é filho, de uma certa maneira, ele não vai se importar. Mas hoje você é filho de Deus, amém, irmãos? Você foi alcançado pela graça. Independente do erro, você continua sendo filho. Você não pode... Há momentos que você vai chegar: eu não sou filho, eu não sou digno. Isso acontece talvez muito com os jovens, acontece com todos nós. Erramos, pecamos, nós falamos para nós mesmos: eu não sou digno. Eu não sou digno de ser abençoado. Quero falar para você: você é digno pela justiça de Cristo dentro de você. Você é digno por causa de Cristo. Tudo tem a ver com Cristo, nada com você. Então Deus, Ele descansou da sua obra. Este é o único lugar no Novo Testamento, como eu já falei para você, que o Senhor, Ele descansou. Que o Senhor nos exorta a se esforçar para entrar no descanso. Porque é muito difícil quando a adversidade vem. Você tem que descansar. É muito difícil porque quando vem a adversidade, qual que é a primeira coisa que vem na sua mente? O que eu vou fazer para sair dessa? Estou errado? O dia que vem aqui no casamento, você fala: o que eu vou fazer? E eu quero falar para vocês: isso é um pensamento maligno. Sabe por quê? Você não tem que fazer nada. Você tem que apenas sentar e descansar, porque o Pai Celestial vai cuidar de você. Pastor, eu não estou entendendo muito bem esse descanso não. Então eu tenho que parar de trabalhar, não fazer nada. Não é isso, filho. É você descansar sabendo que existe um Pai que cuida de você, sabendo que o Senhor tem pensamentos bons a respeito de você. Mas no dia da adversidade, o que você fala? O que eu vou fazer? Acho que eu vou no banco, vou pedir um empréstimo. Vem a adversidade no seu ministério, eu acho que eu vou entregar a célula. O diabo fez a sugestão: o que você vai fazer? Porque o diabo quer que você faz. O diabo não quer que você descanse em Deus, porque o seu papel é sentar e ver o mover de Deus, a obra de Cristo na sua vida. Mas quando você faz, Deus não faz. Quando você mexe, Deus não mexe. Quando você põe a mão, Deus não põe a mão. Deus só põe a mão quando você senta e fala: Deus, é com o Senhor. Eu quero entrar nesse descanso, eu quero experimentar do refrigério da minha alma. Eu não vou ficar perturbado mais. O interessante é que o Salmo 23, você conhece o Salmo de cor? O Salmo 23, projeta para nós aí, o Salmo 23.
A Bíblia fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? O que diz o versículo 2? Ele me faz repousar. Quem que faz o salmista repousar? Ele, fala ele. Ele me faz repousar. Olha o versículo 3. Refrigera minha alma. Ele vai refrigerar minha alma. Ele vai me guiar pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Agora olha o que acontece. Ainda que isso que é Davi dizendo, o Senhor é o meu pastor, Ele que me faz repousar, Ele é a minha justiça. Mas ainda que eu ande pelo vale, o que é andar pelo vale? É um lugar que você foi e Deus não foi com você. Porque quem foi lá foi o salmista, Deus não mandou ele lá. O salmista, no seu entendimento, presta atenção, na sua mente, ele mesmo tomou uma decisão na carne, na alma dele, falou: eu vou para essa direção. E quando ele chegou lá, era o vale da sombra da morte. Mas mesmo na decisão errada dele, presta atenção, olha a graça de Deus. Mesmo a decisão que ele tomou errada, mesmo que ele mesmo foi lá no vale, que não era para ele ir, o que acontece? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, está comigo. Isso não é muita graça de Deus? Você entra na enrascada, você mesmo foi lá e entrou no pepino lá, o negócio está feio para você. Aí você fala: Deus não está aqui mais não, porque fui eu que escolhi, eu escolhi esse caminho, eu fiz essa escolha, Deus. E você pensa que Deus não vai socorrer você, mas o salmista, ele mesmo foi lá, mas mesmo assim ele fala: o Senhor está comigo, ainda que eu ande pelo vale, o Senhor está comigo. Vamos ser sinceros, andar no vale da sombra da morte é muito difícil, é muito terrível. Você vai perder a paz na hora, você vai pisar o pé no vale, você já vai esmurecer na fé. Mas o salmista não esmureceu, sabe por quê? Porque Davi, ele tinha revelação do descanso de Deus. Não estou aqui fazendo apologia à passividade. O pastor tem que ser passivo. Você não tem que ser passivo, você tem que crer num Deus que pode todas as coisas. Lá em Efésios capítulo 2, projeta para nós, Efésios capítulo 2, versículo 4 e 7. Efésios capítulo 2, do 4 ao 7 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, o nosso Deus é rico em misericórdia, amém, irmãos? A Bíblia fala que Ele não é rico em ira, Ele não é rico em cólera, muito pelo contrário, o nosso Deus é rico em misericórdia. Fala assim: o meu Deus é rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Olha que interessante. E nos fez assentar. Pegou aí? Aleluia. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Sabe qual que é a sua posição hoje? A sua posição é sentado junto com Cristo. A Bíblia fala nos lugares celestiais. Mas muita gente não está sentado, está em pé. E quem fica em pé um dia vai cansar. Algo interessante na palavra de Deus, lá no Velho Testamento, todo dia o sacerdote fazia os sacrifícios ali no tabernáculo. Todo dia. E no tabernáculo existia o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E cada lugar dele tinha utensílios na casa de Deus. Mas um fato que acontecia é que no tabernáculo não tinha cadeira. Não tinha. O sacerdote naquela época não podia sentar. Ele não podia sentar, ele ficava em pé o tempo todo. Todo dia era sacrifício. Todo dia pegava o animal, sacrificava pelos pecados, da nação. Então o sacerdote, ele nunca se assentava, porque o seu trabalho nunca terminava. O trabalho do sacerdote nunca terminava, porque um dia ele sacrificava para apagar o pecado do dia, mas no outro dia ele tinha que sacrificar de novo. E o outro dia também era um trabalho árduo. Você sabe, o sacerdote naquela época era um trabalho muito árduo. Mas olha que fala lá em Hebreus 10, Hebreus capítulo 10, vou ler muito versículo com você hoje, versículo 11 e 13. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia. Era dia após dia.
não tinha folga, não tinha férias, não tinha nada. Era assim, era a vida do sacerdote. A exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecado. Então o sacrifício do sacerdote não poderia remover todo o pecado. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício, fala assim, um único sacrifício, pelos pecados, após Cristo pagar, olha o que aconteceu, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Deixa eu contar algo para você. Sabe aonde estão os seus problemas? Sabe aonde está a adversidade que você enfrenta? Sabe aonde a resistência que você tem enfrentado? Sabe aonde que está? A Bíblia fala que você está sentado com Cristo nos lugares celestiais, à destra de Deus. Jesus, Ele está sentado. Sentado fala de descanso. A Bíblia fala que nós também, o quê? Também estamos sentados junto com Ele. Eu e você estamos sentados juntos. Sabe onde está o problema? Sabe onde está Satanás? Debaixo dos seus pés. Porque você está na região celestial. Debaixo dos seus pés está toda angústia, todo sofrimento, toda levante do inimigo está debaixo dos seus pés já. Isso já está consumado. A Bíblia diz isso. Por isso que o diabo sempre vai falar para você, quando vai tirar o seu descanso, o que você vai fazer com isso? Qual que é a resposta que você vai dar? O Senhor, sabe? O diabo quer, e sempre faz essa pergunta para você, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Filho, você não tem que fazer nada. Cristo já fez por você lá na cruz. Ele já pagou o preço necessário. E o diabo sempre vai querer tirar a sua paz. Sempre. O projeto dele é tirar a sua paz. Por isso que lá em Hebreus capítulo 3, o Senhor diz que o perverso de coração, não vou ler para você, de incredulidade, é aquele que te impede de entrar o quê? No descanso. Quando nós lemos esse versículo de Hebreus 3, nós pensamos que o perverso é aquele homem que maquina o mal, mas não é. O perverso aqui é aquele que está sempre cansado. Então, se vê a Deus cansado, nós nos tornamos perversos, diz a Bíblia. Que coisa séria. Nós somos perversos. E o papel do diabo é justamente você perder o descanso. O papel do diabo é que a sua paz seja tirada dentro de você. Porque a Bíblia diz que o Senhor é a paz que excede todo entendimento. Dentro de você tem que ter paz. No fazer, no ministério. Dentro de você tem que haver uma paz. Por isso que o Senhor diz para nós não termos um coração perverso, diz Hebreus. Mas o que é isso? É para você não rejeitar o descanso de Deus. Você não pode rejeitar o descanso. Deus tem um descanso para você. Deus tem um descanso para a sua alma. Mas você tem que sentar para usufruir do descanso. Enquanto você não assentar, você não vai descansar em Deus. Você não vai descansar financeiramente. Você não vai descansar na sua alma. Você não vai. Quando você está de pé fazendo, isso vai trazer fadiga. E o vencedor, nós falamos muito disso, é aquele que entra no descanso. Você sabe, meu irmão, o deserto era um lugar de angústia. Quando o povo saiu da escravidão de Faraó, o povo de Deus, eles começaram a peregrinar em direção a Canaã. Canaã é o melhor de Deus hoje, nós sempre falamos isso. Eles passaram 40 anos ali perecendo. 40 anos. Era lugar de angústia. O deserto é um lugar de aridez, você não tem expectativa. É um lugar que você não semeia com expectativa de colher. Mas mesmo no deserto Deus o sustentava. Mas deserto é um lugar de angústia. Infelizmente muitos ainda vivem no deserto, no ministério, no casamento. Vivem uma vida de deserto, mas o projeto de Deus é Canaã. E Canaã vai ter dificuldade. Canaã vai ter gigante, filho. Canaã você tem que semear para colher. No deserto não, no deserto o pão caía do céu. Mas na Canaã você tinha que semear para colher. O semear fala de expectativa.
Fala para o seu vizinho, expectativa. Canaã, na qual somos desafiados a entrar no Novo Testamento, é o descanso. A Canaã fala do descanso de Deus. Existe um lugar de descanso para você. A partir do momento que você crê em Cristo, e você tem a revelação que quando Cristo fez a sua obra, quando Ele subiu aos céus, e na cruz Ele disse, está consumado, e chegando lá na glória com o Pai, Ele sentou. Tudo que Cristo faz, a Bíblia fala que nós devemos ser imitadores de Cristo. O apóstolo Paulo fala que nós devemos imitar Cristo. Se Cristo sentou, você tem que sentar. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, como com uma adversidade pode cooperar? No dia da adversidade, sabe o que você tem que fazer? Você tem que chegar lá na sua casa, você tem que pegar uma cadeira. Dá licença aqui, eu vou pegar aqui, tá? Rapidinho aqui. Sabe o que você tem que fazer? No dia da adversidade, a preocupação vai vir. O que você vai fazer? Você vai ficar de um lado para o outro. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Senhor da glória, cadê o dinheiro? Aí você puxa aqui, não tem nada. Você vai para lá, acabou o dinheiro. O aluguel está chegando. Você fala, o casamento está ruim, está a ponta de divórcio, está por um triz. Você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer com o meu casamento? O que eu vou fazer no meu trabalho? Eu estou prestes a ser mandado embora. Meu Deus do céu, meu filho está enfermo, enfermidade. E às vezes enfermidade grave. Como é que isso vai cooperar para o bem? Aí você fica de um lado para o outro, desesperado. Fala, meu Deus do céu, o que eu faço? É a sugestão do diabo. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa por esse problema. Você tem que resolver. Se você não resolver, ninguém vai resolver por você. Você não ouve isso? O diabo fala na sua mente, na primeira pessoa. Aí você está de um lado para o outro. Você está lá, preocupado, fadigado. O aluguel atrasou. Você fala, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Sabe o que o Senhor manda você fazer? Se Cristo sentou, você tem que sentar junto com Ele. No dia da adversidade você tem que falar. Você tem que chegar. Você tem que sentar. Você tem que olhar para o céu e falar, Senhor, hoje eu vou descansar na Tua presença. Senhor, eu não vou fazer mais nada por mim. Porque aquela célula que eu lidero foi o Senhor que me deu. É do Senhor. Sabe por quê? Tem coisas cansadas na sua vida? Porque está na sua mão ainda. Porque você não entregou hoje. Se está cansado, porque está com você. Se está com você, está pesado. Sabe qual que é o convite de Deus? Senta, filho. Descansa. Aí tudo vai cooperar. Você vai sentar, você vai falar, Senhor, o que Deus vai fazer? Você vai ficar na expectativa. Deus vai fazer alguma coisa. Eu estou aqui só para ver o mover de Deus. Eu estou aqui só para ver o que o Senhor vai fazer. É isso que você tem que fazer. Você tem que sentar e crer num Deus que pode todas as coisas. Ele pode, você não pode. Você entende isso? Se Cristo sentou, você tem que sentar. Sentar fala um lugar de descanso. Não sei se você já foi na praia. Não sei se você já passou férias ali. Você pega a cadeira, né, Sérgio Orlandini? Você pega a cadeira, você tira a sandália, você põe os seus pés na areia, você encosta a cabeça e você está lá na praia. Isso traz um descanso natural. Mas existe um lugar muito melhor que uma praia, uma água de coco e uma areia. Esse lugar é sentado junto com Cristo. Se você está sentado aqui e Cristo está aqui, você acha que alguma adversidade vai chegar até você? Você acha que Ele vai permitir? Mas muitos estão assim, meu Deus do céu, o que eu faço, meu Pai? O que eu vou fazer? Meu Deus, eu vou orar, eu vou fazer, eu vou jejuar. Não, aí nós entramos numa síndrome da brecha. O que é a síndrome da brecha? Vou te contar uma experiência do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 28, ele foi preso. E houve um momento que bateram no apóstolo Paulo, bateram, espancaram, e ele foi preso. Ele apelou para Roma, então ele tinha que ir para Roma. E ele pegou o navio. Primeiro ele foi espancado, agora ele pegou o navio. O que aconteceu com o navio? Afundou o navio. Afundou. Você pensa, o apóstolo Paulo está com uma brecha aí, um pecado está aí. Aí naufragou. Ele foi para onde? A ilha de Malta. Lá uns bárbaros acolheram ele. Bárbaro é o índio praticamente aqui no Brasil. Os índios acolheram Paulo.
E lá, como o lugar era frio e tinha chuva, eles se juntaram gravetos para fazer uma fogueira. E o apóstolo Paulo foi pegar uns gravetos, presta atenção, está lá em Atos capítulo 28, versículo 3, projeta para nós, Atos 28, 3. Ele foi pegar os gravetos, quando ele foi pegar, saiu uma víbora, uma cobra, e enrolou na mão de Paulo e picou Paulo. E os bárbaros olharam aquilo e ficaram, meu Deus do céu, olha o que aconteceu. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de graveto, uma víbora fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Vai lá. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros, certamente esse homem é assassino. Olha que coisa. Porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Foi espancado e não morreu, naufragou e não morreu, a víbora picou ele e não morreu. O que os bárbaros falaram? É assassino. Deus quer matar o sujeito. Ô vaso ruim que não quebra. Mais um versículo só. Porém ele, sacudindo a serpente no fogo, não sofreu mal nenhum. Quando os bárbaros viram que picou o apóstolo Paulo, eles falaram, vai babar no chão, vai ficar preto em meia hora, o veneno vai matar ele. E não aconteceu nada. O que acontece com você? No meio do, vou falar meio evangélico, não, mas no nosso meio existe uma síndrome da brecha. Você está passando dificuldades, o que vão falar para você? Irmão, viu Tiago, é o seguinte, eu acho que é uma brecha na sua vida. Tem uma brechinha aí. Lembra lá dos seus antepassados? Lembra que o seu avô batia tambor no centro de Macumba? Pois é, tem uma brecha aí. E quando vem uma adversidade, você fala, é uma brecha. O que eu fiz? Meu Deus do céu. O que eu falei para minha esposa? Eu xinguei ela, porque eu xinguei ela, é verdade, eu xinguei ela. Olha o juiz de Deus sobre mim. Os bárbaros falaram isso do apóstolo Paulo. Assassino. É assassino. Você sabe, meu irmão, a religião manda você fazer por merecer. A religião manda você fazer boas obras para ser abençoado. A religião manda que você venha fazer algo para Deus abençoar você. Mas aquele que está em Cristo é diferente, sabe por quê? Cristo já fez no seu lugar. Cristo fala para você hoje, você não tem que fazer mais nada, você não tem que pagar penitência, você não tem que fazer mais isso, você não tem que jejuar não sei quantos dias, você não tem que fazer campanha mais, você não tem que fazer campanha para ser abençoado. Sabe por que você não precisa fazer campanha? Porque você já foi abençoado em toda sorte de bênção na região celestial, filho. Por que você está pedindo algo que já é seu? Por que você está clamando, fazendo coisas que é algo que já é seu por direito? Isso é o evangelho da graça. O que você tem que fazer, filho? É apenas assentar. E há 3 coisas, vou compartilhar bem rápido aqui, nós vamos ministrar a ceia, que o diabo vai tentar colocar no seu espírito. 3 coisas que o diabo vai tirar a sua paz. Primeiro, fala assim, condenação. É isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele poderia muito bem perguntar, o que eu fiz? Me espancaram, quase morri naufragado, a cobra me picou, então vai vir o quê? Condenação na sua mente. E Paulo tinha sido preso ainda injustamente. Ou seja, qualquer religioso, nesse momento, ele entra em desespero. O que eu vou fazer para eu sair dessa? Meu Deus do céu, eu tenho que fazer algo. Não, eu tenho que ser fiel, vou voltar a fazer isso. Você sabe, mas o apóstolo Paulo saiu daquela ilha curando os enfermos, porque não havia condenação sobre ele. Quando a adversidade vem sobre você, você fica condenado lá na sua casa. O que eu fiz para merecer isso? O que aconteceu que eu fiz? Meu Deus do céu, será que eu não orei? Será que no dia que era para orar, foi aquele dia do jejum, eu comi, meu Deus do céu, eu comi o sonho de valsa, quebrei o jejum. É por isso que eu não sou abençoado. Aí vem condenação sobre você. Esse é o diabo que traz condenação. Segunda coisa que o diabo vai tentar tirar a sua paz, o seu descanso, é o medo. Você sabe, quando você cede ao medo, você fica atribulado, cansado. Vou te contar um fato que aconteceu com Jó. Projeta para nós, Jó 3:25. Jó era um homem de Deus, mas ele vivia uma vida com medo. Olha o que diz Jó 3:25. Olha o que Jó falava.
Olha o que Jó diz: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Então, Jó, ele sacrificava a Deus com medo do pecado dos filhos. Meu Deus do céu, será que meu filho pecou ou não pecou? Mesmo assim, vou sacrificar. E o medo que teve sobre ele, aconteceu. Olha o que Jó diz: aquilo que temo me sobrevém, o que receio me acontece. Tem gente que tem medo até para sentir medo, porque ele pensa que sentindo medo, o medo atrai. O medo vai atrair as coisas ruins. Isso é o diabo que vai colocar na sua mente. Jó tinha medo. Jó 1:5 diz: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó vivia debaixo de acusação e medo. Todo dia ele acordava e falava: meu Deus do céu, os meus filhos pecaram, vai acontecer uma catástrofe. Todo dia ele vivia com medo. E quem vive com medo tem uma alma atribulada, hein? Aquele que vive com medo, ele não vai fazer nada, ele não vai romper, ele não vai avançar, o ministério não avança. O diabo, ele é o acusador, ele vai trazer medo sobre você. Ele vai falar que você não vai conseguir, isso vai gerar um medo em você. Terceira coisa que o diabo vai fazer para tirar sua paz: ansiedade. Você sabe, na noite que o Senhor foi traído, algumas horas da crucificação, presta atenção, a Bíblia diz que Jesus, ele o que? Suou o que, irmãos? Sangue. Por que Jesus suou sangue? O sangue fala de remissão. Amém? Você sabe disso? O sangue fala que você foi redimido, purificado. Por que Jesus suou sangue? De uma maneira natural, científica, foi devido à agonia dele. Por isso ele chegou a suar sangue. É um alto índice de ansiedade, medo, dor, uma pessoa suar sangue. Mas sabe por que Jesus suou sangue? O suor fala de trabalho, fala que você tem que fazer. Jesus suou sangue para redimir você do trabalho, da sua força. Você sabia que lá, quando o sumo sacerdote, ele entrava no lugar santo, o lugar santo tinha uma arca da aliança. Lá dentro da arca tinha a presença de Deus. Deus habitava ali, dentro da arca. E o sacerdote, uma vez por ano, ia lá no Santo dos Santos. Era o dia do Yom Kippur. Todo ano ele iria no Santo dos Santos. E algo não poderia acontecer com o sacerdote. Ele tinha uma roupa específica, os trajes específicos, mas algo não poderia acontecer lá dentro. Sabe o que era? O sumo sacerdote não poderia suar lá dentro, porque o suor aponta para o esforço próprio, o esforço humano. Por isso que Jesus suou gotas de sangue. Sabe por quê? Para livrar você do seu esforço próprio, do seu merecimento próprio, da sua justiça própria. Posso ouvir amém dos irmãos? Então a primeira coisa, a primeira área que ele redimiu em nossa vida, ele redimiu o estresse, ele redimiu o medo, a ansiedade da mente. Quando Jesus suou sangue, você tem que tomar posse: o Senhor me livrou do medo, o Senhor me livrou do estresse, da ansiedade. Eu não quero viver assim. E a segunda coisa que Jesus disse, quando ele aparece para os seus discípulos ressurreto, ele já tinha sido morto na cruz. Morto não, ele entregou o seu espírito. Mas a segunda coisa que ele fala, ele disse para os discípulos: a paz esteja convosco. É isso que o Senhor quer trazer para você, meu irmão, é a paz do Senhor. E você sabe, o diabo, ele não pode manipular alguém que está cheio de paz, porque alguém que tem paz, ele tem liberdade, ele sabe que ele pode. Mas aquele que vive no medo, ele vai estar receado por todas as coisas, é muito receio, ele vai ter muito dedo para fazer, ele vai ficar acanhado no canto. Hoje o Senhor quer tirar todo o seu medo, amém, irmãos? E a estratégia do diabo também é levar o quê? Você a pensar que Deus está irado com você. Por isso que Cristo suou gotas de sangue, filho, para redimir o seu estresse. Você não pode viver mais assim. Você não pode viver do jeito que você tem vivido, cansado, sobrecarregado.
fadigado, preocupado. Tem gente que está aqui, mas está preocupado com amanhã, sua mente está lá. Isso é o papel do diabo. É a sua mente está preocupado lá. Meu Deus, você não conta os minutos para chegar, para você tentar resolver. Mas sabe o que você vai fazer amanhã? Você vai sentar e você vai ver o milagre de Deus acontecer na sua frente. O seu casamento vai ser restaurado quando você sentar e se aquietar. Senhor, faz a tua obra. É isso que nós devemos fazer. Você sabe que Deus, Ele é muito bom, irmãos. E só para encerrar aqui, aconteceu um fato muito interessante comigo essa semana. Ontem, sábado, nós fomos numa célula. Nós chegamos em casa tarde. E a correria do dia, eu preparando a palavra, preparando a aula do cursão, e fazendo ali, deu fome. Você não tem fome? Já tem cantina no final do culto, amém? Deu fome, e até fazer comida, aquela coisa. Eu falei para minha esposa, vamos pedir uma pizza, né? Pedi uma pizza. E passou meia hora, chegou a pizza. Cheguei lá, fui lá pegar a pizza. Eu peguei lá, entreguei o dinheiro para o entregador lá. O entregador falou, o que o senhor faz? Eu falei, eu sou pastor. Ele, o senhor é pastor? Eu falei, eu sou. Irmãos, ele começou a chorar. Ele falou, minha esposa me deixou. Ela está com meu filho. Estou morando de favor na casa do meu patrão. Não sei o que faço. Eu falei, não, ó, Deus tem um propósito na sua vida. Ele vai lá na sala do Milani. Cadê o Milani aqui? Ele vai lá quinta-feira. Eu falei, ó, Deus tem um descanso para você. Você sabe? Acho que foi Deus que gerou uma fome dentro de mim. Pedi pizza, ficou para lá. E vou te contar um caso. A pizza chegou, não comi nem um pedaço da pizza. Sabe por quê? Eu fui lá, fui orar por ele. Senhor, traz a paz para ele. Deus move circunstâncias para trazer a paz na sua vida, filho. Eu achei que era apenas uma fome natural, mas não. Deus falou, pede a pizza. Eu não sabia que era Deus, não. Pensei que era o meu estômago. Mas a pizza, o mover de Deus chegou na vida dele. Nessa noite você tem que entrar no descanso de Deus. Posso ouvir um amém dos irmãos? Fique de pé onde você está, amém? Antes de nós celebrarmos a ceia do Senhor, a equipe de louvor pode subir aqui já, rapidinho. Fala para o seu vizinho, fala assim, meu irmão, você vai entrar no descanso hoje. Fala para outro vizinho seu, fala, meu irmão, hoje é dia de descanso. Você está em pé, mas você vai sentar já já. Aleluia, feche seus olhos. Feche seus olhos onde você está, meu irmão.